Olá, pessoal, boa noite. Estamos retomando aqui a formação política básica, ano de 2025, já começando com vários eventos, né? Várias questões aí. Nós temos a questão do passaporte do Trump, nós temos as fake news do Pix, nós temos a posse do Trump, dia 20, e também a questão do cessar-fogo na faixa de Gaza, que é o tema que a gente vai conversar hoje à noite. Então, para quem está ao vivo aqui com a gente, boa noite. O nosso formato é o mesmo. A Berna hoje vai fazer uma abertura aqui. Depois, a Bernadette Menezes, pela direção nacional do PSOL, também do Fortalecer. Depois, o Milton Temer vai fazer a fala dele também, da direção nacional do PSOL de Fortalecer, vai fazer a fala sobre essa questão. E daí a gente abre para o debate com quem está aqui. Fica no YouTube. E a gente, para quem estiver assistindo pelo YouTube, a gravação, a gente pede que curta, faça seus comentários, que a gente responde, passa para o Milton Temer e também compartilhe. Então, sem perder mais tempo, vamos debater as primeiras impressões sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza. Passo a bola já para a Bernadette Menezes. Vai lá, Berna. Bem, meu querido, primeiro parabéns, né, Rodrigo? Tu és de uma constância e de uma vontade de fazer formação, de fazer o debate, de acompanhar a conjuntura internacional, conjuntura nacional. É muito importante isso para qualquer pessoa que queira ser militante de verdade. É entender a realidade, tem que ter a capacidade de entender os processos internacionais, né, a conjuntura, né, ver como isso se reflete no nosso país, como é que a política que o imperialismo tem para os países como o nosso, dependente, um país tão rico como o Brasil, independente, e, em particular, os pontos altos da conjuntura, né, como a Palestina, o Milton, que é o professor nesse tema, né, já foi até processado sobre isso, vai falar para nós, vai dar uma aula aqui para vocês, porque ele tem um conhecimento profundo disso, né? O Milton, só a história dele já é né, um curso aqui, porque o Milton é parte da história já do Brasil, né? Ele já teve um companheiro que foi exilado, um companheiro que foi parlamentar, foi deputado federal, né? Foi fundador do PSOL, então foi do PT, foi fundador do PSOL, né? E esteve entre aqueles que ralaram para que hoje o PSOL exista. E hoje tem sido um crítico ferrenho das políticas da maioria da direção do PSOL. Então, essa coerência, essa firmeza de posições, né? Isso nos orgulha muito, né? De ter isso. E o Tomazinho é isso, esse rapaz jovem, consistente também na luta pela formação, né, pela construção da organização, de uma organização no momento onde todo mundo só pensa em eleição, né? E, apesar disso, 2025 é um ano eleitoral. Vocês vão dizer, tá louca? A eleição é ano que vem. Não, já começou todo mundo discutindo eleição, porque do jeito que o governo Lula vai, nós não sabemos o que vai acontecer ano que vem. Não é só não saber o que acontecer, mas pior, é começar a achar o que vai acontecer, né? Que é o mais dramático, né? Porque a situação do jeito que está é impressionante. Então, mas como não é o tema hoje, vamos para a Palestina, né? Nos honra muito a presença do Milton, mas mais do que isso, Milton está junto conosco construindo uma revista nacional, que é produto disso aqui, ô Tomazini. Essa tua experiência aqui, que acaba tendo não sei quantas visualizações depois que a gente grava e põe na rede, nos deu a noção de que é necessário ter instrumentos que formem, que dialoguem, que não seja sectário, uma esquerda ativa, uma esquerda dinâmica, né? Uma esquerda que não seja nem oportunista, né? Eleitoralista, mas que também que não abandone, né, as categorias como a dialética, o internacionalismo, né? E que as eleições são parte da vida de um revolucionário, mas é uma tática privilegiada, mas uma tática, né?
Agora, é isso que o processo revolucionário é nosso farol, as transformações sociais profundas que nós queremos numa sociedade, né? Então, nós estamos organizando uma revista, né, que deve sair em fevereiro, uma novidade, estou contando primeira mão aqui para vocês, né? O Milton é um dos que escreve para nós, né? Vai ter muita gente boa escrevendo em nível internacional, professor da Universidade do Panamá, uma jornalista do Sputnik, que é uma colombiana que hoje mora em Buenos Aires. Então, nós temos muita gente aí escrevendo na revista que vai nos dar uma visão do que nós estamos pensando para esse período. Para o PSOL, os 20 anos de PSOL, né, da fundação até hoje. Então, vai ser uma revista bem interessante. Já faço propaganda aqui para vocês. Vocês vão ter que colaborar conosco um pouco também para manter essa revista. Nós queremos que ela seja trimestral. Então, para isso, a gente vai ter que ter uma colaboração de cada um. Mas depois a gente fala melhor sobre isso em outra ocasião. Aproveito só a oportunidade, Rodrigo, para falar isso para vocês, tá? Um beijo grande, força aí na formação, né? E eu vou escutar aqui o nosso mestre junto com vocês. Valeu, Berna. Vamos que vamos, é isso aí. Gostei da ideia da revista também. Depois precisamos saber só como vai ser a forma de distribuição, porque eu já gostei da novidade e já fiquei curioso aqui. Quero uma também. Então vamos lá, gente. A chamada aqui, olha. Na última quarta-feira, dia 15 de janeiro, foi anunciado pelo primeiro-ministro do Catar um cessar-fogo entre Israel e Palestina na faixa de Gaza. Esse cessar-fogo, que também foi negociado junto aos Estados Unidos e Egito, terá início a partir de domingo. Porém, já no dia seguinte, né, quinta-feira, Israel continuou bombardeando a faixa de Gaza, matando 73 palestinos, esse número já aumentou, e ferindo mais de 200. Aí passo a bola para o Milton Temer. Quais são as chances de cessar-fogo dar certo? Israel cumprirá o acordo? Milton Temer, quais são suas primeiras impressões? E muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente aqui, Milton. Obrigado a vocês pelo convite. Só para eu não ser enjoado, qual é o tempo normal para essa abertura, para eu não me passar? Pode falar aí de 40 a 50 minutos. Quanto? 45? Eu 40, é. Não, meia hora no máximo. Tá? Meia hora. Pronto, meia hora, porque daí... Meia hora. Tá. Bom, amigos, antes de tudo, de falar praticamente do acordo, eu acho que a gente tem que matar algumas preliminares que estão na lavagem cerebral da mídia corporativa sobre a questão Israel-Palestina, que falaciosamente é tratada como guerra Israel-Hamas. Qual é essa preliminar? Eu começo pelo seguinte. No dia que foi anunciado o acordo, no Globo News, uma das comentaristas perguntava ao Guga, quantos reféns estão ainda nas mãos do Hamas terrorista? Aí se deu a resposta, em torno de 100, bababá e pão. Mas ninguém perguntou quantos reféns palestinos, mulheres, crianças, inocentes civis, alguns militantes, estão nas mãos dos carcereiros de Israel. Por baixo são 5.000. Ninguém coloca. Outro ponto fundamental para discutir essa questão desse acordo agora é que o noticiário faz questão de dizer que esta guerra, enfim, essa chacina foi uma resposta exagerada a um ataque do Hamas terrorista contra o Estado de Israel. Falácia brutal. Primeiro, porque o Hamas não é uma entidade terrorista. Hamas é uma organização que, diferentemente da Autoridade Palestina, que é controlada pela OLP, se transformou ao longo do tempo na verdadeira representação de resistência do povo palestino contra Israel. Por isso, Israel, e não só Israel, como seus mentores internacionais,
Estados Unidos, França na frente, com a Inglaterra junto, se preocupam em liquidá-lo. Porque o Hamas hoje é visto, o Hamas que foi uma organização religiosa nascida e financiada pelos Estados Unidos e Israel para se contrapor ao LP de sua origem, ao LP que era marxista e tinha uma linha, digamos assim, uma linha iugoslava, que era aquela linha de lutar pela liberdade nacional, ao mesmo tempo em que lutava para a implantação de um regime socialista. O que, inclusive, criava problemas com vários dos países árabes conservadores ao redor. Arábia Saudita, Jordânia, Egito, olhavam aquilo apavorados. Este exemplo não pode frutificar. Mas era isso a OLP no início. Para se contrapor a isso, criou-se esse Hamas, que nasce da Irmandade Muçulmana, para ser o contraponto com dinheiro, assistência social, ao prestígio que tinha o OLP na sua origem. Só que no desenvolvimento da história, aquilo que era uma coisa que se contrapunha pela esquerda foi se transformando na medida em que, da leitura nacionalista do processo, se transformando na verdadeira representação da luta nacional. Eles não estão, como a OLP, disputando um governo socialista após. Mas hoje não tem ninguém mais disputando isso, principalmente a OLP. Eles estão disputando a Palestina livre e soberana. A Palestina como Estado único, com as populações judaicas e muçulmanas e cristãs vivendo dentro do território. Isso faz com que se diga que Hamas quer julgar os judeus no mar, o que é uma grossa mentira. A verdade é o contrário. O ministro da Segurança Nacional, o ministro da Defesa do governo Netanyahu, é que dizem de maneira clara que Palestina não existe e não existe nem povo palestino. Então, começamos com essa necessidade de dizer o que houve em 7 de outubro não foi um ataque do Hamas ao Estado de Israel. Foi uma resposta do Hamas que, durante todo o ano de 2023, quem consultar os jornais vai constatar que, em todos os meses, pelo menos uma vez por mês, havia um bombardeio de Israel sobre Gaza. Todos os meses, até outubro. Basta aí os jornais. O jornal noticia, claro que no pé de página, e sempre por conta de algum foguete. Pensar que Hamas pudesse ser, com foguetes artesanais, um perigo para a potência nuclear, que é hoje Israel, que é um dos maiores arsenais de ogiva nuclear no mundo, com uma diferença, é o único que não tem controle da agência internacional de controle de arma nuclear, porque não entrou no acordo de não proliferação e ninguém exige que entre. Só se tornou claro que Israel é uma potência nuclear por conta de uma denúncia, vejam bem, de Jimmy Carter. Jimmy Carter, com o instituto dele, foi quem denunciou o potencial nuclear de Israel. Então, aquele ataque, na verdade, foi uma resposta política que foi elaborada pelo Hamas, militar, como várias que já houve antes, para se contrapor aos ataques seguir e mais, impedir que se acertasse aquele acordo que já estava em vias de se concretizar entre a Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Um acordo que, inclusive, isolaria a Palestina e colocaria a questão palestina embaixo do tapete. O ato do Hamas fez com que a Palestina voltasse a ser assunto mundial, problema fundamental, porque é uma discussão sobre a ação imperialista através, não direta, mas através de acólitos, que é o imperialismo americano, independentemente do presidente que lá está, é preciso ter claro, Biden tem o recorde de mortes de palestinos. O seu antecessor, Obama, tinha o recorde de operação com drones, nos quais era atingida a população civil no mundo. Esse recorde é do Obama, que é uma coisa bizarra. Então, para acabar com essa ilusão que o Partido Democrata é o partido progressista dentro dos Estados Unidos. Nada disso. Os dois são, como disse Engels, no fim do século XIX. Os Estados Unidos é o país do partido único com duas tendências.
Uma tendência se diz democrata, outra se diz republicana, que, aliás, inverteram de sentido. A progressista mais avançada era a republicana, que tinha Lincoln, seu símbolo, lutando contra o pessoal do negócio americano, que defendia a escravidão e que era do Partido Democrata. Então, objetivamente, isso tem que ficar claro. Nem o Hamas é uma instituição terrorista, como a guerra, que é outra coisa que a imprensa vende, que hoje massacrou, destruiu mais de 100 mil mortos escondidos embaixo, fora os 45 mil que estão conhecidos, mais de 60 mil embaixo de escombros. Essa guerra não começou em 7 de outubro. Porque caçar a ação terrorista com a resposta a partir de 7 de outubro é esquecer o que Ilan Pappé, Noam Chomsky, Norman Finkelstein e uma série de grandes conhecedores, historiadores judeus, mostram sobre as atrocidades que se cometem mesmo antes da instalação do Estado de Israel no Oriente Médio, que é uma criação artificial. O Estado de Israel é uma criação artificial. Produto de quê? Essa aí precisa entender. É produto do começo da guerra. Lá no fim do século XIX, quando um austríaco, jornalista, agnóstico, judeu agnóstico, Theodor Herzl, passava a ser o porta-voz da comunidade judaica da Europa, que naquele tempo tinha 2 problemas. Era grande parte burguesia financeira nos países. O principal deles, o banqueiro Rothschild, na Inglaterra. Mas era um período, por questões religiosas, em que o antissemitismo era muito forte. O que acontece? Naquele final do século XIX, acontecem os grandes pogroms na Rússia, em que o czar expulsa aquilo que eles consideravam os revolucionários perigosos naqueles pogroms. Grande parte desses aqui eram populistas, Narodni, eram várias. Ainda não havia nem tanto peso dos marxistas. Não havia nem tanto peso. O partido bolchevique ainda não tinha nascido no fim do século XIX. Ali era o Partido Social Operário. Então, o que acontece? O pogrom faz com que a comunidade judaica europeia se veja superlotada de uma camada pobre de judeus que aumentava o antissemitismo religioso em seus países. E, por outro lado, trazia a luta de classes para dentro da própria colônia. Esses judeus pobres entravam em choque com os judeus ricos, contra a burguesia. Então, objetivamente, criou-se a necessidade, aí se torna, os sionistas vão buscar na sua base anterior aquilo que Theodor Herzl materializa no Estado Judeu, que é um livro fundamental de ler, porque ali está exposta toda a ideologia colonialista do sionismo, que não tem nada a ver com a religião judaica. Sionismo é uma ideologia. Não aceitem a ideia que, inclusive, amplas camadas da própria mídia tentam impor que lutar contra o sionismo é lutar contra o semitismo. E eu me lembro do meu julgamento. Eu estava numa sala que me dei conta do seguinte: engraçado, eu estou sendo condenado por antissemitismo numa sala onde o único semita sou eu. Os outros eram arianos, dependentes de europeus, não tinha ninguém descendente de árabe. E o semitismo tem a ver com o idioma. Quem fala árabe, os semitas são aqueles que... Os judeus eslavos não tem nada a ver com o semitismo. Eles não são semitas. Sefaradins, Ashkenazes. Sefaradins ainda se pode discutir. Norte da África, que são os que vieram da Península Ibérica, pode se discutir. Mas os Ashkenazes, tudo olho verde, cabelo louro, falando alemão, falando... Daí que nasce, inclusive, o ídio hebraico, a diferença dos idiomas. Então, objetivamente, esses 2 paradigmas têm que ser liquidados para começar a discutir o acordo de Oslo. Por quê? Porque a mídia devia estar fazendo um escândalo pelo fato de, a partir do anúncio do acordo, até hoje, até domingo vai ser pior, que eles vão 112 mortos em bombardeios. 112 mortos em bombardeios.
que parece pouco comparado com 40 mil. Mas 112 mortos é muita coisa num ataque de guerra. Isso depois que os acordos de paz estão declarados. Mas como isso vem da parte de Israel, pode tudo. E vale a pergunta, este acordo acontece por quê? Por que não aconteceu antes? Não aconteceu antes por uma razão clara. Porque o governo democrata de Biden, objetivamente, assim como de Obama, eles têm uma relação muito profunda com o lobby sionista nos Estados Unidos. O lobby sionista nos Estados Unidos exerce uma influência muito grande sobre, principalmente, o eleitorado democrata. Não só o lobby sionista de judeus, o lobby sionista neopentecostal, que são cristãos sionistas por conta da esperança da volta do Messias em Israel. São cristãos sionistas, para comprovar mais uma vez que o sionismo não é obrigatoriamente judeu. Judeu não é obrigatoriamente sionista. Existem judeus profundamente antisionistas. O que não existe é sionista de esquerda. Por que nasce a ideia do sionismo de esquerda? Porque os colonos que vêm para a Palestina, no início do século, quando se estabelece a ideia temos que ocupar a Palestina, Rothschild, junto com Theodor Herzl, organizam uma grande operação financeira pela qual judeus ricos do mundo começam a comprar as terras árabes da Palestina. A Palestina não era um povo sem terra para uma terra sem povo para um povo sem terra. Era uma terra muito povoada, onde viviam harmoniosamente uma ampla maioria muçulmana, judeus e cristãos. Aliás, é bom que se diga. Toda vez que essas três comunidades se encontraram, como na Península Ibérica, por exemplo, foram períodos de amplos espaços de paz e prosperidade comum. Nunca houve hostilidade dos muçulmanos contra os judeus. Não existe antissemitismo por parte do muçulmano em relação aos judeus. Ao contrário, o que acaba com a harmonia na Península Ibérica é a Isabel a Católica. É aí que nascem os cristãos novos, porque o que Isabel a Católica traz é a afirmação inquisitorial do regime da Igreja Católica papal, colocando na fogueira quem não tivesse de acordo. Trazendo a barbárie para uma região onde os muçulmanos da ocupação moura tinham trazido civilização, a universidade, uma arquitetura que até hoje se mantém lá. A mesma coisa ocorria na Palestina. A gente começa no YouTube, você consegue ver vídeos da Palestina no século XX. Um ambiente tranquilo, pacífico, negócios, enfim, herdeiros de felícios, homens de comércio, tranquilidade. Então, objetivamente, este acordo vem por conta daquilo que é o nascimento artificial do Estado de Israel. E vamos ter claro, quem eram os terroristas, então? O Irgun, enfim, as organizações sionistas, comandadas por Ben-Gurion, Shamir, Moshe Dayan, todos vieram a ser primeiro-ministro de Israel depois. Todos. Então, objetivamente, quando fala-se em acordo agora, a gente tem que perguntar por quê. Bom, existe um problema real hoje. Está se vendo que os Estados Unidos começam a ter não só a Rússia como contraponto, onde as ogivas nucleares estão enferrujadas, mas começam a ter como contraponto, principalmente, uma China, onde, a despeito dessa NEP capitalista, de implantação e desenvolvimento do capitalismo sob controle do Estado, faz aumentar hoje o Partido Comunista a participação dos trabalhadores no controle das empresas privadas e aumenta-se profundamente o controle público da economia. Esta China começa a ser um problema real para os Estados Unidos. Real nos dois sentidos, principalmente no de retirar do dólar e do poderio bélico a hegemonia americana sobre o planeta, que era coisa dada com o fim da União Soviética. Então, Trump tem um eixo fundamental com a China. Para resolver ter o foco concentrado ali na China, na Coreia do Norte e no Irã, ele precisa
acabar com 2 problemas. E mais, até para pensar em comprar a Groenlândia, onde vai encontrar amplo apoio da população da Groenlândia, que prefere ter passaporte americano a ter passaporte dinamarquês. A Groenlândia, vocês sabem, é uma ilha riquíssima, com uma população mínima, onde o índice de suicídio é um dos mais altos do mundo. Deve ser uma depressão total aquilo que se vive lá. Então, comprar a Groenlândia não é problema. Atacar o canal do Panamá não é por causa do Panamá, é por causa da China. Porque são empresas chinesas que controlam portos próximos ao canal do Panamá. Então, o Trump tem foco concentrado. Esse foco concentrado precisa liquidar com 2 problemas alimentados pela presidência democrática, com dinheiro, com armamento, que ele diz que está sendo roubado, o Trump diz que está sendo roubado do povo americano, que é o caso da Ucrânia e de Israel. Israel dispõe de, sem guerra, agora, há 2 semanas, Biden, falando em acordo de paz, aprovou mais 8 bilhões em armas para Israel. Armas para Israel é para manter o controle do Oriente Médio em favor dos interesses estratégicos, não só comerciais, mas estratégicos, porque o Oriente Médio está exatamente no centro de um triângulo: Europa, Ásia e Oceania. Austrália, Ásia. Aquilo ali está no meio. É um ponto estratégico militar fundamental, para além do interesse das corporações petrolíferas, que já, em grande parte, já privatizaram, por exemplo, o petróleo do Iraque. Destruíram o Iraque, não por causa do armamento que nunca existiu. Destruíram o Iraque como Estado para controlar o petróleo do Iraque na mão de companhias americanas, das quais a família Bush era empregada, das quais o vice-presidente era um dos principais executivos. Eu esqueci até o nome da companhia agora. Mas isso não é fundamental. Então, Trump entra como autoridade para dizer: olha, vamos parar com isso. O que faz o Netanyahu? Ele tem que topar. Mas o Netanyahu, por que eu digo que tem muito de me engana que eu gosto nesse acordo? O Netanyahu tem problemas sérios internos. Ele só é primeiro-ministro, e ele precisa continuar primeiro-ministro, porque se deixar de ser primeiro-ministro, vai ser presidiário. Em Israel, por corrupção. E fora de Israel, por conta de condenação já deliberada pelo Tribunal Internacional de Haia, que pede a prisão dele. Também não é de maneira que prenderam de forma persecutória Milosevic, etc. Vão ter, se ele não pode sair de Israel, será preso fora. Se ficar em Israel, vai ser preso como corrupto em Israel. Então, ele só se mantém. Ele precisa continuar. Isso tem muito a ver com a operação belicista, que ele fez se estender, porque a operação belicista aumenta o seu prestígio interno, mesmo depois de todas as tentativas de autoritarismo que ele tentou fazer com intervenção no judiciário, tirando poderes do judiciário para entregar ao executivo, coisas do gênero. Então, objetivamente, ele foi obrigado, porque quem banca, aquela história, né? Quem paga a banca diz a música. E quando os Estados Unidos dizem para, ele tem que parar, coisa que o Biden não tinha condição de fazer. O Trump tem autoridade. É como quando o Lula chega ao poder em 2002, ele podia dizer: olha, tem o povo atrás de mim. Porque quem faz isso, por incrível que pareça, é o Collor. O Collor não tinha nem partido. O Collor não tinha partido, mas tinha uma massa vulnerável que se caiu no mito do caçador de marajás, e por conta do prestígio da vitória eleitoral dele, ele simplesmente sequestrou a poupança de todo mundo. Por decreto. E o Congresso, o Lula tinha força, não é para sequestrar a poupança de ninguém, mas para imprimir um modelo de governo democrático popular, não estou falando de socialista, não, para fazer aquilo que a Grécia, Atenas, fez, lá na civilização grega, chamada reforma agrária. O Brasil consegue ser um dos poucos países do mundo que consegue manter uma propriedade feudal no campo. Razão do poder do agronegócio, que é bem chamado de ogronegócio, predadores,
não só enriquecendo com a desindustrialização do Brasil, através de ser um eixo fundamental de exportação de material primário para ser voltado. Meu filho vivia com a mãe dele, que é conservadora, e tinha muita influência direita. Aí foi trabalhar numa entidade aí do patronato. Está trabalhando no cargo alto. Eu disse, pai, porra, é incrível. A gente exporta soja, não é a soja só para boi de lá comer, não. É que a soja volta para cá mais cara que o leite. Aí ele se deu conta do que é ser um país primário contra um país industrializado. O que é a dependência? Então, objetivamente, isso começa a acontecer por rendição. Mas não é um caso. Então, o que acontece? Voltando a Israel. Na medida em que se corte basicamente, tanto o financiamento que não acontece só em período de guerra. Israel recebe, no mínimo, desde que foi fundado, 3 bilhões anuais a fundo perdido. 3 bilhões para 10 milhões de habitantes. Não é para 200 milhões, para 10 milhões de habitantes. 3 bilhões de dólares anuais não é dívida, é a fundo perdido. Daí o desenvolvimento tecnológico, daí o que se despende com o Mossad, daí o que se despende com as Forças Armadas, quando precisa, não só porque recebe o equipamento, mas pelo desenvolvimento da própria indústria bélica em Israel e de comunicação, que é uma das mais potentes do mundo hoje, por conta desse dinheiro. É isso que Trump diz, olha, vamos parar com isso. Estou precisando disso aqui dentro. Problemas sociais concretos começam a acontecer no capitalismo americano. Começa a acontecer lá nos Estados Unidos. Morador de rua, miséria, pobreza, começa a acontecer dentro dos Estados Unidos. O grau de concentração brutal do capital em torno de alguns protagonistas, ou seja, Warren Buffett e Soros na especulação financeira, Musk, Bezos e o Zuckerberg nas plataformas tecnológicas, esses caras estão concentrando dinheiro de uma forma tal que não tem. Se isso não parar, não haverá quem. Porque isso não nasce de nada. Esse dinheiro que se concentraria é tirado de algum lugar. E é tirado de uma tal forma que daqui a pouco não tem quem consuma. Aí é que vem a história da barbárie pintada por Rosa Luxemburgo, ou então na filosofia de Wilson das Neves, o grande sambista, o dia que o morro descer e não for carnaval. Quer dizer, a barbárie vai se instalar. Então, objetivamente, o Trump hoje, quando volta os olhos para dentro e concentra a política externa no confronto com a China, ele necessita desse acordo. Israel aceita. Qual era o problema do canalha, do genocida Netanyahu? Que é um criminoso. Meliante é pouco para ele, é um criminoso. Ele tem 2 ministros que são fundamentais, o da defesa e esses 2 ministros e o da segurança interna. Esses caras não aceitam o acordo. Então, por pressão americana, eles podem ter aceitado o acordo, porque qual era o problema? Por que não aconteceu a reunião que aconteceu só hoje, não aconteceu ontem? Porque eles disseram o seguinte, nós vamos sair do gabinete e do governo. E se sair do governo, o Netanyahu perde maioria no Congresso. E ele, perdendo maioria no Congresso, deixa de ser primeiro-ministro e vai em cana. Então, objetivamente, esses dois já está bem assim, eles não votam o acordo, mas topam, e o acordo foi aprovado no Conselho de Segurança, que é o núcleo que trata do problema bélico expansionista de Israel. Agora, o que isso vai durar? Não sei. Eles fizeram um acordo de suspensão de bombardeios no sul do Líbano, e os bombardeios continuam até agora. Eles assinaram o acordo, e os bombardeios continuam. Agora, qual é a diferença na Palestina? Que na Palestina, isso quem me informa é o Breno Altman, inclusive, que é uma pessoa muito bem informada e que traz de lá, porque ele tem fontes lá. Foram mortos cerca de 17 mil combatentes do Hamas. E muitos dirigentes e muito equipamento. Mas agora, os serviços de segurança americanos já têm notícia que de 17 mil, 14 mil já estão reocupados. Ou seja, a população
da Palestina, os jovens, se reincorporam ao Hamas. Não é para fazer o combate agora, não, mas para aquilo que o Netanyahu prometeu, que era extinguir e acabar com o Hamas, não ocorreu, nem vai ocorrer. Aquilo que pretendia o ministro da Segurança de mandar a população palestina para o mar, porque a Palestina não existe, logo o povo palestino não existe, e isso é tratado com naturalidade pela mídia, essa mídia canalha que nós temos, Marcelo Lins, nas Globo News. Por incrível que pareça, quem é mais democrático nisso é a CNN. A filial americana, brasileira da CNN americana, é que pelo menos mostra debate ali, mostra a discussão dos dois lados. É incrível. Então, nós estamos vendo agora um quadro seguinte: o Netanyahu conseguiu garantir isso, mas ele não vai abrir mão da questão bélica. Porque uma das questões bélicas que ele faz também interessa aos Estados Unidos, que é a questão da manutenção da ameaça permanente, agora maior contra o Irã. Por conta do enfraquecimento da Síria, por conta do enfraquecimento do Hezbollah e por conta do enfraquecimento do próprio Hamas. O Irã é uma potência local, não é qualquer coisa, mas é diferente. O Irã não tem quem apoie, não tem quem municie para enfrentar Israel. Então, Israel manter o Irã sob fogo interessa aos Estados Unidos. Por conta disso, eu digo que pode haver absolutamente, porque está previsto que até o 16º dia é uma primeira troca de prisioneiros, é um estabelecimento de acordo. Na segunda parte, que vai durar aí 6 semanas, é que se completa a troca total, a volta para o estabelecimento. O que não está resolvido é a terceira etapa, que é a reconstrução de Gaza e o governo de Gaza. Porque Israel vai querer que a autoridade palestina governe Gaza. Só que o Hamas não vai aceitar. O Hamas não vai aceitar e a autoridade palestina não tem instrumentos políticos e de mobilização para se impor ao Hamas na luta interna. Por várias razões. Primeiro, porque esse Mahmoud Abbas, que está lá desde que Arafat morreu, ele já teve. Vocês repararam que nunca exigiram que ele fizesse as eleições que ele tinha que fazer? Por quê? Porque a partir dos lamentáveis acordos de Oslo, em 93, onde Arafat se rende, está bem que a conjuntura era complexa, o fim do leste europeu, da União Soviética, e a perda de amparo, tudo bem. Mas ele faz um acordo, que era acordo. Imediatamente, a autoridade palestina passava a cuidar da segurança. O telefone está falando? Ih, já deu meia hora. Deu meia hora, Rodrigo. Posso terminar? Não, tá ótimo o papo, pode continuar, Milton. Claro. O Mahmoud Abbas já teve o mandato dele terminado há muito tempo. Ninguém discute isso, nem cobra. Agora, a população palestina está... E o que está acontecendo com essa... A população, a partir do acordo de Oslo, aconteceu uma coisa dramática. A autoridade palestina ficou com a promessa de ter o Estado palestino constituído de forma concreta 3 anos depois do acordo. Mas, imediatamente, a autoridade palestina assumiria a força sob supervisão das forças entre aspas, de defesa, que é o exército de ocupação de Israel, a segurança da Cisjordânia. O que representou, ao longo dessas décadas, a autoridade palestina se transformando no instrumento policial que prendia palestinos para entregar o Mossad. Porque manter a disciplina... A autoridade palestina, contrária à luta armada contra Israel, tinha todo o interesse em sufocar qualquer resistência bélica, intifadas ou coisa do gênero. Não, vamos manter isso aqui, discussão política. Esta conversa do chamado papo de gabinete, que uma cúpula se dá bem, corrupta, enriquecida, com dinheiro, porque o dinheiro que caiu lá não foi para o povo palestino. E, evidentemente, o Hamas, a imagem do Hamas é diferente. Seus dirigentes estão no meio da massa. São protegidos pela massa. Não é à toa que Israel diz: bombardeamos aquele edifício porque tinha um dirigente do Hamas lá dentro.
Ele não estava num castelo, nem num palácio de governo. Ele estava junto com a população. E eles usam esse argumento. Não, esse hospital, embaixo do hospital tem um comitê de saúde. Aliás, não param de anunciar o fim do comando de Hamas e não conseguem, porque o Hamas tem uma proteção e, concretamente, hoje não é mais a organização, até porque os próprios governos árabes que antes financiavam o assistencialismo para neutralizar as concepções radicais de esquerda da LP, não fazem mais. O Hamas passou a ser a oposição de esquerda radical. A oposição nacional radical. Eu não digo de esquerda, não é a mesma coisa que El Kabash, não é a Frente Democrática de Libertação da Palestina, não é sequer a Frente Popular de Libertação da Palestina. Não é isso. Que são muito minoritários hoje dentro da... Mas esses dois são aliados do Hamas na resistência armada. Coisa que o Fatah, que é o maior partido da ULP hoje, o ULP é uma frente. O Fatah é um partido dentro do ULP, que é o maior partido, é contra. É um partido que não é nem social, é um partido de direita, da direita palestina hoje. Existem os matizes direitas. A Palestina não é um país de revolucionários. É um país onde existe luta de classe. Uma população tem luta de classe. Então, existe uma direita. E é essa direita que eles terão interesse em impor como dirigente em Gaza na terceira fase. Daí, a minha impressão que é muito difícil. A solução ideal qual é? É evidente que a solução ideal é possível, mas a solução ideal, eu não defendo dois Estados, não. Dois Estados, não, porque isso é uma mentira dos Estados. Tudo, a água, as principais fontes de riqueza, o campo industrial, está tudo em Israel. Cisjordânia, Gaza fica com o que for recuperado pela solidariedade internacional, Cisjordânia, o que sobrar das pequenas hortas domésticas, e o poderio militar fica em Israel. Isso não é dos Estados. Tem que haver um Estado único, democrático e laico, coisa que os sionistas não aceitam. Então, a solução não é fácil. Não é. Foi uma vitória agora para os palestinos? É evidente que foi. Foi uma derrota para o sionismo? Foi uma derrota para o sionismo. O que não implica dizer que o desdobramento, obrigatoriamente, é um caminho aberto para a consolidação da Palestina livre e soberana. E fico por aqui pedindo desculpa pelo estouro do tempo. Obrigado, Milton. Ótimo. Eu tinha duas perguntas, você respondeu as duas, né? Se era uma vitória ou não. E essa questão da terceira etapa, né? Quem vai governar? Aí a coisa pega. Pessoal, está aberto, podem levantar a mãozinha, quem quiser fazer pergunta ou contribuições mesmo, intervenções. Fátima, você levantou a mão, foi sem querer, você abaixou já? Não, eu queria perguntar ao Milton Temer, primeiramente, boa noite a todos e todas. Está ouvindo, Temer? Estou. Além do mais, leva em conta que surdez, junto com aumento do nariz, são características da minha fase de idade. Eu também estou ficando um pouquinho surda, Milton. Eu queria saber o seguinte, rolou hoje na imprensa, nessa imprensa canalha, como você afirmou, de que há um risco, uma mudança no parlamento em Israel com perda, né, para o genocida. Eu queria saber como é que eles chegaram a essa análise, se nada do que a gente estuda pela esquerda aponta essa possibilidade. Qual é a tua avaliação nisso? Pensa no orçamento do parlamento? Eu acho difícil a ver, porque uma das coisas que não aparece, mas uma das coisas que o Trump deve ter garantido ao Netanyahu é que ele continuaria no governo. Porque o Netanyahu é tudo, criminoso, canalha, burro ele não é, nem suicida. Então, para ele aceitar esse faz de conta, pelo menos no curto prazo, eu acredito que não haverá mudanças no parlamento a curto prazo. A esquerda israelense está muito diminuída, muito enfraquecida. O sionismo avançou demais por conta da pressão externa. O que a França julgou ali no Oriente Médio, principalmente no período do Hollande, que é um canalha, foi reeleito agora deputado de novo,
que fez o Partido Socialista bancar aqueles mercenários externos que invadiram a Síria lá atrás, naquele primeiro ataque contra, não no ataque de agora, aquele ataque anterior sobre o Assad, evidentemente, fez com que, em torno do grupo mais militarizado, porque esse grupo mais militarizado e mais radical não é o grupo israelense de raiz, não, é o grupo europeu, principalmente os que vêm dos países nórdicos eslavos. São os mais arianos, os que falam de judeu como raça pura, que tem conceito de raça para o judaísmo. E esses são muito... Agora, eles também são muito americanófilos, porque são contra a Rússia, são contra a China, são contra qualquer perspectiva de que lembre o passado socialista. Eles são contra. Então, objetivamente, eu acredito que a mudança que poderia ocorrer por conta da retirada dos 2 ministros, olha aí, Gabinete de Israel aprova acordo de cessar-fogo, está na televisão agora. Olha a notícia, TV prevê libertação de reféns israelenses e não fala nada dos árabes, dos palestinos. Está aí agora na CNN, breaking news. É assim que eles tratam, é assim que se faz a lavagem cerebral, a barbaridade com que todo mundo considere, não é natural, tem que acabar mesmo. Israel é a única democracia. Quando eu escuto isso, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Então, objetivamente, eu acho, viu, Fábio, se foi isso que você perguntou que eu entendi, acho muito difícil. Pode ser que ocorra uma mexida no parlamento a curto prazo, seria por eleição, o que pode haver mudança de posição dentro do parlamento, assim mesmo acho difícil, porque os Estados Unidos estão agindo pesado nisso. O Trump quer fazer disso uma peça interna, porque também tem que levar em conta outra coisa. Não é só o ataque, não é a questão do Trump ali, dos americanos, não é só a questão da China, para focalizar a China. É também a condição de pária internacional que os Estados Unidos estava sendo conduzido pela política de Israel. Todo mundo considera, peraí, quem veta a resolução que sanciona Israel pelo crime de guerra não é Israel, é os Estados Unidos, no Conselho de Segurança, com uma embaixadora negra, aliás. Uma embaixadora negra defendendo os interesses colonialistas. Na ONU. É ela quem defende isso. Os Estados Unidos começam o apoio a Israel diante das atrocidades de Israel não pode nem ser mais neutralizado com a ideia de que Israel está se defendendo. Coisa que o Biden usou muito. Israel tem o direito de se defender. Sim, tem o direito, o torturador tem o direito de torturar, para não ser punido. É isso que ele diz. Na verdade, o povo palestino foi transformado em réu de um processo onde ele é vítima. Quem tinha que estar? Isso foi homenageado que disse lá atrás. A Palestina devia ser, depois da guerra, fundada num pedaço da Alemanha. Por que a fundada foi pegar no Oriente Médio? Os palestinos ali nunca perseguiram os judeus, nunca fizeram holocausto contra os judeus. Quem cometeu os holocaustos saiu limpo da parada. E hoje apoia Israel no massacre contra a Palestina. São as burguesias francesa, alemã, americana que apoiam o sentimento de culpa. Porque todas essas burguesias, durante a Segunda Guerra Mundial, tinham ampla simpatia pelo Hitler como o único instrumento capaz de barrar o avanço do comunismo bolchevique. O Hitler era bem visto. Chamberlain, Duque de Windsor, Halifax, eles eram a favor de Hitler, queriam um acordo com Hitler, porque para eles o fundamental era Hitler virar para o lado de lá, ir para cima da União Soviética e liquidar a experiência soviética. Então, objetivamente, os Estados Unidos hoje não só, porque os Estados Unidos também querem limpar um pouco a pedra. A luta política no mundo obriga a limpar a pedra. Então, para o Trump fazer isso que ele faz e fala, é preciso que ele limpe alguma das coisas que os democratas deixaram correr solto. Não sei Obrigada. se respondi, Fátima. Não, respondeu sim. Porque quando eu ouvi isso, eu falei assim, gente, isso aí é para enganar trouxa, né? Porque, na realidade, tem todas as questões que você está levantando e tem mais um agravante, né? A direita está crescendo muito na Europa,
né? E a questão da Alemanha vindo mais, tem a possibilidade de uma hitlerista voltar ao poder, então acho que vai ficar nessa situação do faz de conta, na minha avaliação, né? Há um risco muito grande de uma geopolítica na Europa voltada para beneficiar Trump, né? E assim também como todos os genocidas de Israel, na minha avaliação. Claro que eu não tenho tanto conhecimento quanto você, né? Vou procurar até ler o livro que você apontou, que eu acho que é importante. É uma matéria muito difícil, apesar do meu conhecimento do curso de História, eu tenho que me especializar nisso. Tem que ter livros, né, que tenham muita riqueza, porque é uma história milenar que nós precisamos aprender para poder combater o que realmente temos de inimigo lá. Obrigada, Milton. Beijão. Obrigado, Fátima. Não tem ninguém com a mãozinha erguida, gente. Eu vou aproveitar, então, aqui. Bom, vai o Jefferson, então. Jefferson, manda ver. Boa noite, Milton. Satisfação poder ouvi-lo. Muito boa sua análise. Eu estava vendo o Breno Altman, se eu não me engano, né, falar um pouquinho a respeito desse tema. Você cita ele um pouquinho. E ele fala a respeito dos ganhos, né, que vai ter com esse cessar-fogo, porque Israel ele negou a todo custo que ele tinha reféns, né? Ele acusava a Palestina de estar com reféns, mas agora, com esse cessar-fogo, né, se descobre a quantidade de reféns que Israel tinha nas suas prisões, né? Estava vendo uma matéria aqui, mais de 2.000 presos palestinos, inclusive criança na faixa de 14 anos até 59 anos, que estão lá detidos, mães... 14 né? não, criança de 10 anos. Criança de 10 anos presa. Isso, e o Breno, ele cita que, né, um dos ganhos que terá também é que alguns prisioneiros que Israel mantinha, né, sob cárcere, em condições de prisão perpétua, que eles serão libertados também nessa troca de prisioneiros, e que algumas lideranças também históricas do Hamas possivelmente também será liberta. Eu não sei se isso procede, se é uma verdade, né? Eu estava vendo uma declaração aqui do ministro do Irã, né, que já declara esse cessar-fogo como uma rendição de Israel, né, e pontua, né, que esses ganhos que a Palestina vai ter com essas trocas, né, é muito favorável ao Hamas e ao Palestina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Muito obrigado. A minha grande esperança, Jefferson, é que libertem o Margutti. Margutti é um grande líder e é alguém que pode obrigar o Mahmoud Abbas a sair, porque ele é da OLP ainda, ele não é do Hamas, o Margutti. Ele é da Autoridade Palestina. Só que ele é um combatente. Ele está na linha daqueles que enfrentam, da Frente Popular, da Frente Democrática de Libertação da Palestina. Então, ele tem peso. E ele, esse, para mim, é a grande expectativa. Haverá, evidente, já houve, inclusive, houve um acordo anterior de trocar por soldados saindo prisioneiros, porque a infinidade é muito mais que 2.000 que estão presos sem sequer denúncia, nem julgamento. Não tem denúncia, nem julgamento, nem processo. Estão presos, colocados dentro de uma jaula. Ponto. E se dane, para além dos condenados. Então, eu tenho expectativa que essa troca vai acontecer nessa primeira fase e na segunda, certamente. Isso não é o problema maior. O problema maior, para mim, começa na terceira, que é onde é que vão estar essas pessoas na hora da formação de governo. Entendeu? Aí é que eu não sei se haverá condicionamentos, porque o Hamas não vai aceitar. Agora, a autoridade palestina já está se colocando as ordens para governar Gaza. Está se colocando as ordens. Então, depende muito. O fundamental, Jefferson, é o seguinte: Margutti tem que ser solto. Se ele for solto, já é um passo qualitativo, porque ele é realmente uma liderança respeitada em Gaza e na Cisjordânia. É um herói do povo palestino. Obrigado, Jefferson. Pessoal, ninguém com a mãozinha erguida aí.
eu vou aproveitar e vou fazer 2 perguntas aí, enquanto vocês vão criando coragem aí para levantar a mão. Também assisti o Breno Altman, e aí uma das coisas que foi perguntado para ele, mas que eu não entendi, não ficou muito nítido para mim, é por que tem todo esse interesse do Trump, por que ele não esperou a posse para fazer esse acordo, né? Por que foi antecipado, foi feito antes? Isso é uma dúvida que ficou para mim. E a outra, Breno, que ele joga no ar, mas ele... Milton, que ele joga no ar, mas ele não desenvolve, é a possibilidade dos Estados Unidos apoiarem a continuidade do avanço na Cisjordânia, né, naqueles assentamentos de colonos, né? Você comentar isso daí. Essa manobra. Evidentemente, se você olhar o noticiário acredita a Trump isso. O Biden fazer isso na antevéspera da saída dele, não é Biden que está sendo levado em conta. Os israelenses estão acertando com... Biden é um pato manco. Todo mundo sabe. O que o Trump já queria entrar é o que ele diz. Se antes de sentar na cadeira eu já estou conseguindo isso, imaginem quando eu estiver lá. Ele já entra com uma autoridade para dar passos ousados, o que me faz temer pela questão, principalmente porque a Groenlândia ele não vai invadir. Já tem bases americanas dentro da Groenlândia. A Groenlândia tem muita base americana, que é estratégico. Agora, a Groenlândia ele vai comprar, como comprou o Alasca. Os Estados Unidos compraram o Alasca. O que ele quer é comprar. E o pior, o povo quando o povo da Groenlândia e o governo... Tem um primeiro-ministro da Groenlândia, ele diz, nós queremos a independência. Quando eles querem a independência da Dinamarca, é para fazer da Groenlândia o que bem eles aprover, inclusive se transformar num Estado americano. O problema, para mim, está no Panamá, porque o Panamá é a forma indireta de criar uma crise com a China. Mas o Trump sabe o seguinte, entra no Panamá, a China entra em Taiwan. E aí pode desandar tudo. Então, o nível hoje... Por que durante a Guerra Fria nunca se chegou a vias de fato? Porque todos os dois lados podiam se destruir. Ambos os lados podiam se destruir. Então, o excesso de armamento e do potencial destrutivo desse armamento termina sendo uma defesa para a manutenção do status quo da paz. Então, objetivamente, eu acho que a questão da Cisjordânia, sim. Porque a Cisjordânia, o que é? Já estão lá os assentamentos, que, aliás, nas melhores áreas, é ostensiva a diferente. Infraestrutura, equipamentos... eles são instalados nas áreas que têm água. Essas áreas estão ocupadas pelo... Eles não vão tirar... Quem falou, por incrível que pareça, em retirar os assentamentos foi o Ariel Sharon. Ariel Sharon, que, aliás, foi quem tirou as tropas de Israel de Gaza lá atrás. Tem até um vídeo no YouTube em que Sharon diz, no reunião de gabinete, aquilo é uma ocupação, sim, nós temos que sair. Sharon quem tirou Israel de dentro de Gaza lá atrás. Gaza ficou autônoma, cercada por terra marear, sem entrar, com um bloqueio igual ao de Cuba, pior. Não entra remédio, não entra... Quem entra ajuda humanitária, por aí. Então, mas foi Sharon que tirou. Então, eu acho difícil, estrategicamente, eu acho que Trump não vai chegar a exigir que Israel retire esses assentamentos. E esses assentamentos, naturalmente, vão se ampliar. Até porque eles começam a corromper os próprios nacionais, que passam a trabalhar dentro do assentamento. Palestinos que passam a trabalhar dentro do assentamento. Então, objetivamente, eu não vejo o Trump pressionando para isso, não. A Cisjordânia, no meu modo de ver, vai ser a compensação pela libertação total e até reconstrução de Gaza. O problema está, quem é que vai governar Gaza? Quem é que vai governar Gaza? Pessoal, está aberto. Vamos lá. Se não tiver, vocês vão para o show, porque eu estou com a cerveja na geladeira ali, esperando. Eu estou com uma que eu fiz na Fruit Beer de tangerina, que eu vou experimentar hoje aqui. Vem cá, o silêncio é porque se consideraram contemplados? Ou porque não querem mais ouvir minha voz?
Fechou, gente? Mais alguém? O Gilmar, Milton, ele pede para você citar a referência bibliográfica. Pois você pode passar por escrito que eu coloco lá no grupo. Ah, boa ideia. É melhor. Isso. Gente, ninguém mais intervir? A gente fechou? Eu posso passar para o Milton fazer o fechamento? E o silêncio, Milton, é porque é muita informação para processar, viu? É isso aí. Mestre. Vamos reassistir. Me escreve. Eu acumulo isso há 40 anos. Alguém pediu inscrição aí? Timóteo, Vai lá, Timóteo, pode falar. eu estou tentando abrir. Deixa eu tentar abrir aqui, meu celular, abrir a câmera. Consegui. Boa noite a todos. Bom, essa questão é uma questão complicada, né? A gente tem que discutir desde o início a ocupação feita, porque aquilo ali não existe ocupação após quase 800 anos, né? Foi uma ocupação financeira que fizeram naquela região. Um armamento pesado, destruindo tudo que tinha naquela região, desrespeitando a todos, matando seres humanos, e é um braço militar do capital naquela região, domínio internacional. Isso. Por parte dos Estados Unidos, dos países capitalistas, né? Porque não existe a mesma coisa que usasse um termo religioso hoje para chegar no Brasil e falar, olha, quem não tem uma descendência dos índios vão ser exterminados. Nós estamos trazendo os verdadeiros descendentes de outro país para ocupar esse território. Ou quase 800 anos depois, massacraram todo mundo após a Segunda Guerra Mundial, com todo um arsenal de armas, jogando bomba, destruindo, ocupando com força, né? E até hoje se mantém. O que está tendo ali é extermínio. Estão tentando exterminar o povo. Os verdadeiros judeus é os que se encontram lá. Não é esse que veio da Europa. Mesma coisa pegar um brasileiro aqui, descendente de italiano, e falar que ele é o dono da Itália, né? 800 anos depois. Aquilo ali é extermínio. Estão querendo ter um braço armado naquela região. E já tem, né? Infelizmente, pela assinatura de um brasileiro, né? Que foi o que acabou propondo a construção e dando o aval da ONU para aquela ocupação, né? Então, aquilo ali é um extermínio. Eles não querem tirar o braço armado que está lá dentro. O correto, adorei a palestra, teria que ser um Estado laico, com todos os povos que ali se encontram, mas isso não é interesse do capital. Não é interesse de ter um Estado livre, né? Não de seja uma terra única, que todos são donos, que todos possam ficar lá, sem o controle financeiro, que é o controle financeiro que garante esse domínio. É a briga do estilingue contra a metralhadora. Não é uma guerra, é extermínio, né? E eu concordo com toda a explanação, adorei a fala. Eu estava no meio do caminho com a minha moto quebrada, parei, fiquei ouvindo no meio do caminho, por enquanto alguém mexia na minha moto. Cheguei agora em casa, meu celular só dava para ouvir, não estava dando para poder abrir. Deixa eu tentar abrir aqui. Pensei que tinha aberto. Cláudio, esse prestígio e essa atenção. É um ataque direto, não dá para aceitar o que está sendo feito lá, extermínio. Eles querem tomar todo o território, né? E teríamos que discutir um pouco mais. Eu li um pouco sobre a questão dos judeus, fui ver vários vídeos, fui entender um pouco a história, né? Embora não fiz faculdade, mas vi algumas bulas papal que autorizaram a montar banco, junto com os templários, né? Ter o controle financeiro. Para mim, foi o assalto daquela região que surgiu, que foi para a Europa, com apoio do Exército Armado em toda a Europa. Eles dividiram ouro, diamante, criaram através dos templários, né? Criaram o domínio de toda a Europa, surgiu algumas guerras, até Primeira e Segunda Guerra Mundial, acho que vem desse domínio financeiro, que eles eram as pirâmides daquela organização, que conseguiu ocupar armadamente a Europa, levar ouro, diamantes,
né? Daí a gente vai lá para o rei Filipe o Belo, quando mandou decapitar 2.000 templários, mas a cabeça era os judeus. Quem cuidou dos bancos, quem ficou com toda a estrutura financeira da questão da medicina, ficou tudo na mão deles. Eles eram a cabeça pensante. Eles que perguntavam para os templários quem quer ter castelo ou quem quer ser servo, né? E esse domínio deu origem ao capitalismo, né? Porque eles tinham dinheiro, a linha era a construção, daí a gente vai nos descobrimentos, tem uma bula papal de 1454 que autorizava eles a ocupar a América, a Ásia os continentes, escravizar e subjugar os povos, autorizado pelo Papa. As cruzadas. Tudo é voltado pela via religiosa, mas é uma via de dominação, né? Eu sou marxista, não acredito nas teses religiosas. Para mim, a maioria delas foi criadas para poder ter domínio estratégico, né, de alguma região, e essa é a região mais disputada, porque essa região é um braço armado, né, naquela região, que vem atropelando todos os povos daquela região, né? Como é que você pode, 800 anos depois, voltar para uma região com arsenal bélico pesado, matando, explodindo tudo, e eles que são culpados, eles que são terroristas, o povo que ali vive que é terrorista? Não dá para aceitar isso. Isso é domínio do capitalismo, né? Um braço armado naquela região para implementar um sistema de dominação. E aí, seria bom a gente aprofundar um pouco, ver... Alô? Alô, estão me ouvindo? Sim, porque sumiu aqui da minha tela. Mas é isso, Alô? Estamos te vendo. O celular meu está dando um branco. Mas fica a indignação, porque o domínio vai continuar sendo o mesmo. E eles não vão aceitar o Hamas, porque o Hamas prega combater esse sistema de dominação do continente, de toda aquela região, né? Ele tem um pensamento de liberdade, que nenhuma nação pode sobrepor a outra. E hoje é o que está acontecendo, que vem acontecendo, né? Desde esses últimos, pode-se dizer, dos últimos 2.000 anos, né? Pegar desde a invasão da Europa naquela região até os dias de hoje. Porque não mudou. É o domínio do capital tentando garantir o controle daquela região. E ali é uma área estratégica, né? Bom, uma boa noite a todos e adorei a sua palestra, né? Agora, só uma curiosidade, Cláudio. E as demais? Consertou motocicleta? Ok, consertei. Então, tudo bem. Obrigadão. O Jefferson levantou a mão também. Jefferson, já fala, depois o Milton Temer já aproveita e comenta os dois. Rapidinho, só que me passou aqui, o Milton, a gente está discutindo aí o dia depois, né? Quem pode administrar a Palestina depois do cessar-fogo, mas a gente não está levando em consideração o que vai sobrar para ser administrado, né? Porque os caras destruíram tudo. Os caras acabou com a cidade. Está no acordo, não se sabe ainda as fontes de financiamento, mas está no acordo um prazo de 5 anos para reconstrução de Gaza. Está no acordo isso. Agora, instituições internacionais, países árabes vizinhos, todo mundo, porque ali é um bairro, né? Quer dizer, é possível fazer uma reconstrução, uma recuperação, como se recuperou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Mas está no acordo isso, viu, gente? Agora, se vai ser cumprida, está na mesma lógica. Israel vai parar de bombardear? Teoricamente, sim. Agora vamos ver na prática. A questão é quem é que Israel vai liberar, né? Qual país Israel vai liberar para fazer esse processo de reconstrução? O país árabe, né? Se o Irã se candidatar para fazer reconstrução, para financiar, vai aceitar? Qual país ali, né, com relação à Palestina, que eles vão autorizar
que faça esse processo? Vai ser aqueles, na minha opinião, será aqueles, como a França e os Estados Unidos, que colocaram o dinheiro em Israel esse tempo inteiro. Eles, de alguma forma, a pedra suja é deles. Não, aí entra a Arábia Saudita, entra Emirados, entra Kuwait, que tem dinheiro para futebol, dá para ter dinheiro para reconstruir casa. É isso aí. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Milton, deixo com você aí as considerações finais, agradecer a todo mundo que participou. Agora eu abro o grupo lá para quem quiser fazer mais algum comentário. Semana que vem a gente volta aí. Vamos ver o dia certinho, provavelmente já com a Maria Lúcia Fatorelli. Milton, tá com você. Olha, eu já falei muito. O que eu queria pedir a vocês é que vocês mantenham, eu estou vendo lá, Berna, mais 19 participantes, além desses que estão aqui. É uma patota de respeito. Que nós nos mantenhamos atentos em 2025 e 2026 na realidade brasileira. Nós temos que fortalecer principalmente, mas as forças de esquerda no seu conjunto, agentes de uma pressão permanente sobre este governo, que a mídia reacionária e conservadora caracteriza como a esquerda brasileira, independentemente de todos os movimentos que esse governo faz na economia política, principalmente, mas principalmente na compensação com os chamados direitos civis, encontrar formas de massacrar os direitos sociais. Então, nós temos que ser agentes de uma pressão pela esquerda para que se mantenha vivo, que a melhor forma de enfrentar o autoritarismo e a direita fascista é reestruturar, na essência, a realidade brasileira. Democratizar o Estado, democratizar as finanças, democratizar a produção e fazer com que esse país se reindustrialize, não no sentido de enriquecer os capitalistas, mas sim no sentido de ser controlado publicamente esse capital privado no benefício de todos. Nós temos que ser agentes para isso aqui dentro do Brasil. Tá? Isso é que eu vi. Obrigado a vocês, uma boa noite, um bom fim de semana para todo mundo. E, Rodrigo, quero ser convocado como ouvinte dos debates que você promover, que sempre é uma forma de encontrar os companheiros. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, pessoal. Exatamente. Vamos à luta e tamo junto, companheirada. Um abraço para todo mundo. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Ale, Boa noite. Boa noite a Rodrigo, todos. Forte abraço. Você reassistir, Um Milton, abraço, aí, camarada. quando o Rodrigo liberar aí. Parabéns, camaradas. Boa noite.